Saudações, companheiros! Bem-vindos a mais um episódio de Notícias Militares. No vídeo de hoje analisaremos a mais recente ameaça russa em resposta à possibilidade de Washington fornecer mísseis de cruzeiro Tomahawk para as forças ucranianas, um movimento que Vladimir Putin classificou como potencialmente devastador para as relações entre Moscou e o Ocidente. O que está realmente acontecendo e quais são as implicações dessa decisão? É o que veremos agora. Antes de continuarmos, se o tema militar e geopolítico te interessa, inscreva-se no canal e ative o alerta. Assim você não perde as próximas análises. A tensão escalou no final de setembro de 2025, quando o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, confirmou que Washington estava avaliando um pedido ucraniano para o fornecimento de mísseis Tomahawk de longo alcance. A declaração foi recebida com alarme imediato por Moscou. Em 2 de outubro, durante o Clube de Discussão Valdai, realizado em Sochi, às margens do Mar Negro, Putin foi direto ao ponto. Utilizar Tomahawks exigiria participação direta de militares americanos na operação, transformando o conflito em um estágio completamente novo de escalada entre Rússia e Estados Unidos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reforçou o tom duro. Segundo ele, caso os mísseis sejam transferidos para Kiev, será necessária uma resposta adequada do lado russo. Peskov fez questão de levantar perguntas práticas que carregam peso político considerável. Quem controlaria os lançadores? Quem determinaria os alvos? Se militares americanos estiverem envolvidos na escolha de alvos ou na operação dos sistemas, a linha entre fornecimento e intervenção direta desaparece. E aqui está o ponto central da ameaça. O míssil BGM-109 Tomahawk possui alcance de até 2.500 quilômetros. Isso significa que, se lançado do território ucraniano, praticamente toda a infraestrutura militar e industrial russa estaria ao alcance das forças de Kiev, Moscou, o Kremlin. Bases aéreas estratégicas como a Engels 2 na região central do país e até mesmo estaleiros em São Petersburgo estariam dentro do raio de ação. Mais de 3.600 alvos militares russos poderiam ser atingidos, dependendo da versão fornecida. Nos dias seguintes, a retórica de Moscou se intensificou. Em 23 de outubro, durante o 17º Congresso da Sociedade Geográfica Russa, Putin foi ainda mais enfático. Ele afirmou que qualquer ataque com Tomahawks ao território russo seria recebido com uma resposta muito forte, se não devastadora. A palavra escolhida não foi casual. Putin deixou claro que a Rússia não ficaria passiva diante de um cenário que considera uma escalada provocativa direta. A ameaça carrega implicações estratégicas profundas. Putin já havia sinalizado em declarações anteriores que a Rússia fortaleceria seu sistema de defesa aérea como resposta ao possível fornecimento dos mísseis. Mas analistas militares e imprensa estrangeira especulam que Moscou pode ir além. Na Alemanha e Turquia, especialistas discutem a chamada opção iraniana. Assim como o Irã atacou bases militares americanas no Iraque sem provocar retaliação nuclear dos Estados Unidos, a Rússia poderia, segundo essa leitura, atingir uma ou mais instalações americanas na Europa ou na Ásia como forma de demonstrar que cruzou sua própria linha vermelha. O contexto torna o cenário ainda mais complexo. Donald Trump, em 12 de outubro, mencionou a possibilidade de fornecer Tomahawks à Ucrânia caso Putin não encerrasse a guerra. Ele afirmou que poderia discutir o tema diretamente com o líder russo. Mas o próprio Trump reconheceu que a operação desses mísseis requer especialistas americanos, confirmando a tese de Moscou de que o fornecimento significaria envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito. A Rússia, contudo, não demonstra medo tático em relação aos Tomahawks. Publicações militares russas e até mesmo deputados como Alexei Jуравлев ironizaram a ameaça, classificando o míssil como um alvo fácil para os sistemas de defesa aérea modernos de Moscou. O Tomahawk voa em velocidades subsônicas, trajetórias previsíveis e sem capacidade stealth real. Sistemas como o Buk M3, Tor M2, Pantsir SM, além de equipamentos de guerra eletrônica como o Krasukha e o Pole-21, já provaram eficácia contra mísseis ocidentais mais avançados, como os Storm Shadow, Scalp e ATACMS. Mas o verdadeiro problema não é técnico, é político e diplomático. Moscou entende que o fornecimento de Tomahawks representa uma mudança de postura de Washington.
Se os Estados Unidos aceitarem cruzar essa linha, significa que a administração Trump está disposta a assumir riscos de confronto direto com a Rússia, mesmo que indireto. E isso altera o cálculo estratégico de todos os atores envolvidos no conflito. Do lado ucraniano, Volodymyr Zelensky vê nos Tomahawks uma forma de pressão máxima sobre Moscou. Ele argumenta que a simples ameaça de possuir esses sistemas levaria a Rússia a aceitar termos de paz mais rapidamente. Mas o raciocínio de Kiev ignora a capacidade de Moscou de responder com medidas que vão além da defesa aérea. No campo diplomático, a situação se fragmenta. Reino Unido e Polônia apoiam o fornecimento dos mísseis como forma de dissuasão. Alemanha e França, por outro lado, temem que a escalada de armamentos torne impossível qualquer negociação de paz. A Europa se vê dividida entre a lógica de contenção russa e o medo de ser arrastada para um confronto de consequências imprevisíveis. Washington, enquanto isso, mantém uma postura ambígua. Embora Trump tenha mencionado os Tomahawks como carta de pressão, não há indicação de que uma decisão final tenha sido tomada. O Pentágono possui estoques limitados desses mísseis, destinados principalmente a conflitos no Oriente Médio. Esgotar esse arsenal em um compromisso de longo prazo na Ucrânia comprometeria a prontidão militar americana em outras regiões de interesse estratégico. E aqui reside a essência da ameaça russa. Não se trata apenas de derrubar mísseis. Trata-se de sinalizar que qualquer ataque ao território russo usando armas americanas será respondido com medidas que podem incluir alvos fora da Ucrânia. Moscou está dizendo, nas entrelinhas, que a guerra pode se expandir geograficamente se Washington insistir em cruzar essa linha. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global, surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Well, the problem with the Tomahawk that a lot of people don't know, it'll take a minimum of 6 months, usually a year, to learn how to use them. They're highly complex. So the only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it, and we're not going to do that. But there is a tremendous learning curve with the Tomahawk. It's a very powerful weapon, very accurate weapon, and maybe that's what makes it so complex. But it will take a year. It takes a year of intense training to learn how to use it. And we know how to use it, and we're not going to be teaching other people. It's too far out into the future. Yes, Mr. President.